Bom, pessoal, o nosso primeiro assunto, a partilha da África, e eu vou fazer assim um mapa mental para que vocês consigam aí copiar direitinho. Posso até depois bater uma foto e enviar para vocês, ok? Mas o que está acontecendo, né? Então eu vou ter um neocolonialismo, um colonialismo. O que está acontecendo no mundo nessa época? Desde o século XV, os europeus eles já fazem uma colonização em alguns países, tá? Então eu tenho muito forte no século XV a colonização. Praticamente Portugal, Espanha, né, eles vão colonizar toda a América. E aí fica sobrando realmente a África e alguns países da Ásia, China. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter justamente uma nova colonização a partir do século XIX, tá? A partilha da África, ela inicia-se no meio do século XIX e ela vai terminar somente com a Conferência de Berlim, em 1885, que é onde vai ficar delimitado qual parte cada país tem direito, tá? Então vamos começar a destrinchar isso. Por que neocolonialismo? Por que não colonialismo? Porque eu vou me referir sempre a colonialismo do século XV. E a partir do século XIX é o neocolonialismo, um novo colonialismo. Porque o mundo já estava diferente. Eu tinha a Revolução Industrial e os países europeus, basicamente, eles precisavam sair para comprar, para buscar, né, matérias-primas diferenciadas. Então, sobrou, nesse momento, para a África, tá? Com o crescimento econômico da Europa, por conta da Revolução Industrial, eu vou ter realmente uma busca de novos produtos, matéria-prima, para que eu possa me desenvolver ainda mais, porque eu possa comprar e vender essas especiarias que eu vou produzir, né? E a Inglaterra, ela é a pioneira nisso, tá? A Rota da Seda, aquela questão justamente do seu poderio industrial, que tudo começa ali, eles vão começar a buscar tudo isso. E essa busca de matéria-prima não dava para ser em outros países da América, porque eles já estavam colonizados, já pertenciam a alguém. Então eles vão virar os seus olhinhos e buscar isso realmente na África e na Ásia, ok? A primeira desculpa era a necessidade de civilizar as pessoas, e com isso eles foram embasados nas superioridades das raças. Os europeus se achavam o máximo realmente. Eles eram os homens brancos, ninguém mais era branco, né? Então a ideia de superioridade que vem junto aí com o positivismo do Comte e a ideia do darwinismo social vai remontar essas questões muito mais fortemente, tá? Basicamente, o que foi o darwinismo social? Darwin tinha uma teoria biológica, né, onde havia uma seleção natural dos animais. Passaram isso justamente para a questão racial, né? E aí que eu vou começar realmente o que eles vão chamar de racismo, de que uma raça é superior à outra, né? Então pensem comigo, Darwin produziu uma proposta mais ou menos assim: existiam borboletas, as borboletas coloridas e as borboletas que eu vou chamar de mariposas, que eram mais marrons, né? As coloridas voavam por aí e se elas pousassem nos troncos das árvores, elas acabariam morrendo porque seus predadores conseguem enxergar muito facilmente. Já as mariposas, se pousassem nas árvores, enxergá-las não seria tão fácil. Então, a natureza causa uma seleção natural. Sobrariam muito mais mariposas do que as borboletas coloridinhas. Gobineau, né, que era amigo de Dom Pedro, que teve aqui no Brasil uns aninhos atrás, né? Ele também tem essa teoria. Ele vai dizer que o Brasil
na verdade, ele não poderia ir para frente. Por quê? Porque era uma mistura de raças muito grande e com certeza isso não ia dar certo e ia acabar, né? Mal sabia ele que essa mistura de raças que a gente tem é o que nos faz mundialmente diferenciados, né? Então, os europeus, com essa ideia de superioridade das raças, vão cair dentro da África e propor realmente a civilização dessas pessoas. Eles não eram cultos, eles não eram inteligentes, eles não tinham nada que pudesse, né, melhorar o resto do mundo. Então, né, os europeus entraram até lá e vão trazer para eles tudo do bom e do melhor. É o que eles falavam, né? Não foi exatamente o que aconteceu. Algumas expedições foram preparadas, científicas, comerciais e religiosas. Científicas do ponto de vista de conhecer o território, né? O que tem ali, o que tem lá. Comerciais no sentido de conhecer o que aquele país, o que aquele local oferecia de matéria-prima, né? Então eles também vão fazer algumas expedições para localizar o que era mais importante na matéria-prima. E religiosa, porque tinha que acabar com essa história de politeísmo, não tinha que ter vários deuses, né? Apenas um era o que eles pregavam, tá? E com isso, o homem branco começava a dizer assim, nossa, que fardo que a gente tem, ter que carregar o mundo inteiro nas costas, levar a civilização, levar a melhoria e com isso levar o progresso, né? Então a África, ela era um continente bem divididinho, existiam tribos diferenciadas. Então, por esse mapa aqui, vocês vão observar a quantidade de tribos que vai ter na África, tinha na África, né? E o que eles fizeram, né? Eles vão fatiar a África dessa forma aqui. Interessante, né? Só que dentro da África eu tinha tribos que eram amigas, tribos que eram inimigas, e isso ocasionou um grande conflito dentro da própria África, né? Essa divisão feita de forma totalmente aleatória foi o que leva a África até hoje a ter tantos conflitos internos dentro do seu próprio território, tá? No outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a função de cada um dos países que dividiram a África, né? De que forma que isso aconteceu. E tem até uma charge, né? Essa charge vai mostrar os países dividindo realmente como se fosse uma pizza. E isso faz o quê? Faz com que o mundo se torne totalmente diferenciado. Vai ser base também para os conflitos iniciais da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a partilha da África, ela é importante, o imperialismo que a gente fala, ele é importante. Por quê? Porque até hoje se fala muito em países imperialistas. O que é um país imperialista? É aquele que sai para conquistar. Ele precisa anexar a seu território outros países para mostrar um sinal de grandeza, né? É isso que o Império Austro-Húngaro, lá na Primeira Guerra Mundial, um pouquinho mais para frente, vai tentar fazer com a Europa propriamente dita, ok?